Olá pessoal, tudo bom? De volta com o Semicast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz. Ricardo, hoje a gente traz aqui mais uma convidada, Renata Santos. Tudo bom? Como é que você está, Renata? Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem, Ricardo? Tudo Tô bem. Tá bem, né? Tô bem. Renata é secretária da Fazenda, é a dona do dinheiro, é a dona do cofre, é ela que comanda as coisas aqui em Alagoas. A chave. Renata já está aqui há 8 anos em Alagoas. Quase 9 já. Quase 9. As pessoas não sabem, mas você é de São Paulo. Sou do interior de São Paulo. Tem uma formação profissional no Rio. No Rio, isso. E agora é 8 anos em Alagoas. Então eu já 8 vou anos. soltando aqui a primeira pergunta para depois... Você veio para Alagoas para ficar? Alagoas agora é o seu lugar? Você pretende morar por aqui? Eu sei que você está construindo casa, já está... Isso. Eu vim pra cá, na verdade, eu até vir pra cá, eu meio que deixava o vento me levar. Eu não tinha muito essa coisa de fixar residência. Mas eu vim pra cá e tô há 8 anos, quase 9 já aqui. E tô ficando mais velha também, né? Já tô com 42. E acabou que me senti acolhida. Tenho uma rede de apoio. Então, decidi ficar. E agora cidadã alagoana, né? Desde dezembro. Então, realmente, escolhi Alagoas para passar o resto da minha vida. Pelo menos, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas, pelo menos, esses são os planos atuais. Pois é, você veio para cá com o secretário Jorge Santoro, né? Ele revolucionou a Secretaria da Fazenda, né, de forma geral, deu uma modernizada. Enfim, foi um personagem fundamental. Você acompanha desde que o Santoro chegou aqui. O que é que mudou essencialmente na Secretaria da Fazenda para que ela ganhasse essa eficácia que tem hoje? Ricardo, George, na verdade, eu costumo dizer que ele foi em todos, ele foi na base e refez o alicerce, né? Então, desde a parte de... Pra você ter uma ideia, quando a gente chegou aqui, e eu posso falar isso muito bem, porque eu que cuidava dessa parte, as secretarias, elas nem sabiam quanto que elas gastavam. Conceitualmente, a gente diz que existe sempre uma restrição orçamentária, né? Que é normal, em economia a gente fala isso. E quando a gente chegou aqui, eu comecei a fazer a análise das contas e... Tinha secretaria que era meio que chegava às contas, ia pagando. Então, começa desde esse processo, primeiro de... Era padaria. Quase que uma padaria. Então, assim, pra você ter uma ideia, as regras de liberação de recurso, elas meio que não existiam. Então, na minha mesa, né, que passava primeiro por mim, era por dia uns 200 pedidos de cota de liberação. Então, a gente começou primeiro identificando, fazendo um grande diagnóstico. Então, o ano 2015 foi muito importante para isso. Na parte da despesa, que é a parte que é a minha parte de vida inteira, né, a parte financeira, e também foi feito isso na mesma parte, da mesma forma na parte tributária de receita. Então, assim, a nossa legislação de ICMS era uma das menos atualizadas, vamos dizer assim, do país. Então, ele trabalhou nas duas pontas, na parte de receita e na parte de despesa. Então, 2015 foi um ano realmente de entendimento das contas, né? E Previdência, a primeira reforma da Previdência que a gente fez foi em 2015, fez uma reforma tributária. Em 2016, a gente já começou um trabalho até mesmo de educação financeira e fiscal para os servidores das áreas fins, porque, na verdade, a Fazenda não faz nada sozinha, né? Quem gasta, quem investe, quem contrata são as secretarias das pontas. Então, se você não tiver esse processo de diálogo as outras também... gastam, né? A Fazenda arrecada. E aí, só que, assim, qual é o grande conceito moderno hoje, que, inclusive, o Rio Grande do Norte fez isso há pouco tempo? Fazenda, ela tem que se preocupar também com a alocação de recursos, né? Você arrecada, mas existe um limite para você tributar. Isso é normal. Então, você tem que saber como alocar. O governo federal está vivendo isso, né? Exatamente. Hoje, então, duramente. Fazenda, na verdade, que é o que a gente chama de política fiscal em economia, né? Você tem que trabalhar as duas coisas, a arrecadação e a alocação de recursos. Então, acho que esse foi o grande pulo do gato, talvez, que a gente teve, e George foi um grande maestro nesse sentido de fazer com que todo mundo entendesse que se todo mundo cuidasse das contas, sempre ia ter um pouquinho mais de dinheiro para investir, que, na verdade, é o principal para todo mundo. Deixa eu provocar um pouco em cima disso. Claro. Você disse que sua preocupação sempre foi a despesa, né? Ali no período que você trabalhava com o Santoro. Ele tem algumas iniciativas, e eu sempre destaquei isso, extremamente importantes do ponto de vista social e para as políticas do governo de forma geral. Por exemplo, a questão da saúde. Perfeito. Eu lembro que dos hospitais, né? FECOEP, e eu conversei com né? ele, FECOEP, os hospitais, o Ricardo Paes Barreto, ele trouxe, né, entre aspas, para o governo, no sentido de uma consultoria,
e terminou resultando na construção dos hospitais, né, que foram Isso. fundamentais naquele período de Covid. Você tem essa preocupação de dar um passo além? Tenho, sim, tenho. O quê? Na agora, verdade, por a exemplo? gente trabalha hoje a questão da transversalidade mesmo. E aí, você fazer mais com o que já existe. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês terem uma ideia, mas a gente está trabalhando isso, principalmente junto com o planejamento, em outras políticas. Existia no Estado um curso de formação para indígenas na UNEAL. A Secretaria de Educação, ela tem déficit de professores em escolas indígenas, exatamente porque as aldeias, né, a comunidade, eles têm que aceitar, ou eles têm que ser ali da própria comunidade para dar aula. E a gente tem o programa Primeiro Emprego. O que a gente fez? A gente sentou todo mundo, a gente já tem o professor indígena que está sendo formado, a gente já tem a necessidade desse professor e a gente já tem o recurso que é para pagar estagiários. Por que não unir e fazer com que esse dinheiro seja alocado numa política mais focalizada? Então, hoje a gente está trabalhando muito com isso. Isso a gente está trabalhando na área de saúde também, educação acaba que perpassa por todos os lados. E também, aí, do ponto de vista tributário, Ricardo, a gente está trabalhando muito a questão de transição energética, né? Então, é a questão do ESG, você sempre está tentando buscar, sim, maiores investimentos, mas sempre com essa preocupação de longo prazo, né? Então, a gente tem uma oportunidade em Alagoas, que a gente tem a questão da cadeia do gás, que a gente chama de transição, né? E, ao mesmo tempo, temos aí potenciais maravilhosos no sentido de novas energias, não só solar e eólica, que todo mundo diz, mas metanol, SAF, tantas outras formas, indústrias de energia que a gente está fazendo o estudo tributário e, ao mesmo tempo, junto com a secretária Alice lá da CEDIX, começando a conversar com investidores, enfim. Então, essa transversalidade que GEOG iniciou, a gente está aprofundando cada vez mais. Então, eu acho que desenvolvimento social, responsabilidade fiscal com responsabilidade social, né? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar e aí tem que ser como um todo mesmo. Você estava falando agora há pouco da história do controle de pagamento, de gastos, secretarias que não sabiam quanto gastava. Isso, exatamente. Modo padaria, né? Mas, assim, na saúde, particularmente no ano passado, havia uma avalanche de cobranças, de atrasados, etc. Como é que isso chegava para você e por que isso aconteceu? Então, o que acontece? Assim, o caso da saúde em Alagoas é um caso bastante peculiar, né? Porque a gente tinha um planejamento para construir 7 hospitais, para equipar esses hospitais e colocar esses hospitais para rodarem ao longo... Inicialmente eram 3 ou 4 apenas, né? Do tempo. Segundo o Santoro me disse na época, ele disse, olha, a projeção era para 3 ou 4 hospitais, eu já não me lembro exatamente, e para manutenção, o que vier a mais do que isso, não sei como é que vai ser. Mas o que aconteceu? A gente teve que colocar esses hospitais para rodar na pandemia. Que, graças a Deus que a gente tinha esses hospitais prontos, ou muitos, assim, para terminar, e que a gente terminou e colocou para ter esses leitos, porque a gente, não sei se vocês sabem, mas Alagoas é uma dos entes federativos que teve menor quantidade de mortos por habitantes, inclusive da América Latina, né? Então, quando você... Então, a resposta foi muito boa do Estado. Foi. Então, assim, quando você tem um planejamento e acontece algo que vem de fora, exógeno, né? Que foi a pandemia, e você tem que começar a rodar, você acaba que você precisa se reorganizar. Claro que no momento da pandemia, o governo federal nos ajudou muito, não só a nós, como todos os entes federativos, mandando recursos. O Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional tem um papel fundamental. Então, aí veio recursos, né? Mas esse recurso, quando acabou a pandemia, também parou de vir. Então, teve um processo de reorganização da rede, né? Então, realmente, o ano passado, a gente precisou fazer essa acomodação, mas eu acredito que agora a gente já está... Zeraram as contas, né? Será difícil, porque, na verdade, saúde, a gente está falando de saúde que tem 12% e a gente já está em 14% aqui. Tem estado que gasta 18%. Então, saúde é o único setor que tem que, quanto mais você investe, mais você cria despesa, né? Não sei se vocês sabem da história do SAMU. O SAMU, quando foi criado, na verdade, ele trouxe
muito mais despesa para os hospitais, porque as pessoas morriam antes, né? Elas não tinham atendimento. Então, saúde, ela tem essa peculiaridade, mas, assim, é um processo contínuo de gestão, de diálogo, né? Então, já passamos eu acho que pelo momento mais complicado, realmente, teve um prazo aí, um período que a gente estava com algumas despesas represadas, mas conseguimos organizar. E hoje, vamos dizer assim, que ele já está num fluxo no qual a gente consegue organizar, enfim, dado a demanda, claro, né? Bom, você foi do planejamento também. Fui um ano. Né? E você é uma técnica. Claro que eu vou fazer uma provocação e você já sabe disso. Como é que você vê hoje a filha do governador numa pasta que me parece, ela não tem a formação para assumir? Quem é que vai tocar aquilo lá? Olha... Não estou duvidando da capacidade e inteligência dela. Tá? O planejamento, eu começar falando pelo planejamento, tá. Né? Eu costumo dizer que o planejamento me mudou, enquanto servidor, enquanto profissional. Porque quando eu estava no Tesouro, eu só olhava dinheiro, eu tenho isso de dinheiro para gastar e você está pedindo isso, é o que eu posso, é só isso e acabou. Depois que eu fui para o planejamento e eu comecei a viver o que são os projetos, né? Toda a questão dos servidores, toda a questão de patrimônio, eu mudei completamente. E o planejamento, ele, na verdade, ele é uma pasta que, claro que precisa de uma pessoa técnica lá, mas, na verdade, é uma pessoa que entenda de gestão, principalmente. E isso, eu digo para você com toda certeza que a Paulinha, apesar de ser muito jovem, eu costumo dizer para ela que quando ela tiver com a minha idade, que é 42 anos, ela vai dar nó em pingo d'água. Porque ela é muito diligente, muito proativa e muito estudiosa. Que é uma coisa que se precisa ter no planejamento. Porque imagina eu, que era só da área financeira, quando bati no planejamento, ter que lidar com carreira de servidor, estimativa de PIB, não porque é da minha área, mas toda a parte de PPA, toda a parte de você fazer a LOA, uma coisa é você executar, outra coisa é você elaborar a LOA. Né? Toda a parte de patrimônio, que é uma parte que, no Brasil, infelizmente, a gente não tem esse cuidado. Né? Sempre os indivíduos mais ricos de qualquer nação são os governos. E, infelizmente, aqui no Brasil, só agora que a gente está se atentando para isso. Está começando a ter um olhar mais de gestão para essa parte. Então, quando eu cheguei no planejamento, eu também precisei estudar muito. Então, assim, eu vejo a Paulinha... Já tem intimidade, né, com aquela linguagem. Sim, mas assim, gestão, eu costumo dizer que, às vezes, você tem que ter uma tranquilidade e intuição, uma sabedoria de colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque, assim, muitas vezes você bota um técnico na gestão e isso trava a gestão. E muitas vezes você bota um gestor numa área técnica e isso também trava a área técnica. Então, falando ali informalmente sobre isso, né? O elemento político dentro enfim, da atividade técnica é fundamental. É fundamental. Né? E ela, sensibilidade. Claro que planejamento e fazenda tem uma relação muito grande, porque, enfim, planeja, faz orçamento e quem libera o recurso somos nós. E ela é muito dedicada e ela sempre ouve muito a parte técnica. E o planejamento, assim como a fazenda, tem um corpo técnico muito bom, né? Os técnicos do planejamento são maravilhosos, assim. Tive experiência fantástica. Tem uma carência hoje de técnicos, né? O que acontece com... de economistas, principalmente, isso, não é isso? O que acontece? O planejamento, ele tem uma primeira leva lá da década de 80, 90, de servidores, e aí teve só um concurso. Eu acho que foi até na época do Luiz Otávio que teve esse concurso. Acho que foi na época do Luiz Otávio, que deve ter uns 16 anos isso, que não foi nem para a CEPLAG, não existia, né? Foi para a antiga CEPLAND. Só que, enfim, foi feito esse concurso, mas hoje a demanda por quadros analíticos é muito grande, né? Então, inclusive, isso é uma das coisas que Paulinha está tocando lá, a organização de, assim como no Ministério do Planejamento tem a carreira de gestor público, para a gente ter uma carreira de gestor público aqui também em Alagoas, que é muito importante. Assim como tem o auditor fiscal e também o auditor de finanças e controle, que vamos dizer assim, que analisa ali aqueles dados todos, é importante também na área de planejamento ter isso. Então, realmente, hoje tem uma carência, sim, de administradores, de economistas, voltados para essa área de gestão como um todo, né? Planejamento e gestão. Você falou servidores, né? Um tema
muito eu já ia interessante. entrar exatamente nisso. Fique à vontade, cara. A questão dos servidores públicos, né? Sabia que vocês iam me fazer essa pergunta. Esse Inevitável. Há uma semana que ele liga para mim, meus servidores. É uma conversa que a gente sempre tem internamente. A gente já fez alguns comentários, fez um podcast inteiro sobre isso, uma vez, sobre isso. O salário de servidor público, usando um termo que o Ricardo gosta muito, de via de regra, é muito defasado. Ficou muito para trás em relação uma perda ao de 30, processo, 40 anos, uma perda né? histórica. Não é uma coisa né? de agora. Há um planejamento para um aumento realmente efetivo dos servidores? O que é que pode ser feito e o que é que vai ser feito? O que eu posso te dizer em relação a essa defasagem, né? Na verdade, essa defasagem, infelizmente, é no Brasil como um todo, né? Fora o governo federal, algumas carreiras, também no não estadual, são todas. Carreiras, né? O governo federal, algumas carreiras, assim, isso é uma coisa que é nacional, né? Então, quando você faz uma análise de carreiras de Alagoas, sempre eu gosto de comparar com o Nordeste, porque não dá para a gente comparar com o Sul ou com o Sudeste, que são realidades econômicas, são realidades até de populacional diferente, né? Mas quando a gente compara o salário médio do nosso servidor com o do Nordeste, após as reestruturações de 22, a gente conseguiu fazer com que o nosso servidor ele reduzisse um pouco dessa perda histórica, tá? Então, hoje a gente tem diversas carreiras, isso eu tenho lá depois, eu posso até, por curiosidade, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. As nossas carreiras, a grande maioria, ela tá, comparando com o Nordeste, acima da média, tá? Isso resolveu problemática histórica. Ela minimizou. Resolver mesmo é um pouquinho mais complicado. Então, o que nós temos hoje e aí o que eu posso falar, porque agora eu estou na fazenda, não estou mais no planejamento, né? Temos poucas carreiras que têm que ser reorganizadas, que não entraram na reestruturação de 2022. Não vou saber precisar quais são, mas são muito poucas. E a gente sempre trabalha uma análise do reajuste. Claro que sempre tem a decisão política, né? Mas a gente sempre trabalha pensando em médio e longo prazo. Então, isso que eu acho que a gente tem agora. Outra coisa que é importante colocar é que a gente tem algumas carreiras que precisam de concurso público, né? A gente tem a Emater aí, que precisa de servidor. Essa foi uma área que perdeu demais das servidores. Demais. Né? Envelheceu. Na verdade, a Emater, se eu não me engano, hoje, ela tem, sei lá... Ela foi extinta, praticamente. Foi extinta, né? E aí os servidores foram para a SEAGRE, enfim. Mas, então, Emater é uma que tem que fazer concurso, provavelmente polícia deve ter que fazer, porque... Sempre tem, porque eles vão para a reforma com uma idade menor, de acordo com as regras lá dos militares. Então, também, quando você pensa nisso, você tem que pensar nessa... O DR precisa de concurso. O DR hoje, se eu não me engano... Se o pessoal quiser, todo mundo pode se aposentar. Então, assim, o nosso conhecimento de engenharia, de tudo no Estado, está no DR, né? Então, precisa fazer concurso. Então, sempre quando você vai pensar a questão do servidor, você tem que pensar todas essas variáveis. Não tem jeito. Quanto a folha hoje representa para a arrecadação do Estado? Receita, né? Corrente líquida. A gente hoje está, se eu não me engano, com 45%, tá? Tudo teto, né? É um pouquinho abaixo do teto, do limite, né? Prudencial, e aí um pouquinho, graças a Deus, longe dos 49%, que foi como a gente pegou em 2015. Então, a gente tem sempre uma forma muito tranquila, né, e conservadora também de sempre fazer essas análises considerando, o que disse, pelo menos o médio prazo. Então, todas as nossas projeções, a gente faz projeções para pelo menos 4 anos. Então, dei o aumento o ano passado, né? A gente deu o aumento, o governador sancionou o aumento, a gente tinha conta para os próximos 4 anos. E aí tem sempre variáveis. Vai ter concurso, não vai ter concurso? Como que está a questão de aposentadoria? Enfim, então, servidor realmente é um quebra-cabeça para você fazer análise de qualquer coisa. Em 22 foi um grande esforço. Aí o Fabrício, que hoje está lá no planejamento de Pernambuco, né? Ele conseguiu aí... Não sei por que o Fabrício saiu. O Fabrício veio com a gente, inclusive. Eu sei então, mais ou menos das a gente conseguiu ali. Fazer aí aquela reestruturação. No caso da educação, por exemplo, a gente até fez uma revisão agora, no final do ano. Então,
é isso, assim, a gente sempre tenta com a maior prudência. 45 né, significa que agora vocês poderiam, no limite, conceder um reajuste de quanto? Rapaz, olha, minha equipe fez estudos, mas a gente vai sentar com os sindicatos amanhã, né? Lembrando que nós estamos gravando o programa aqui no dia 29. Não, mas é importante. Dia 30 de abril, amanhã, a gente vai sentar com os sindicatos. E aí a gente vai apresentar, sempre trabalhamos com os cenários, né? E vamos ver como vai ficar Bom, o governador ontem a governador ontem já anunciou reajuste, foi muito engraçado, o pessoal me ligando. Eu falei, realmente a gente fez estudos, ele está com os estudos lá, a gente vai apresentar para os sindicatos agora. A inflação pelo menos está garantida? Mas assim, o governador, ele delegou para a gente fazer todo o esforço que ele quer. 62. Ele quer dar o reajuste para o servidor. Então, a gente trabalhou com alguns cenários e amanhã a gente vai apresentar para as categorias, né? Como é que você vê o impacto que tem, por exemplo? Eu fico impressionado, já falando muito sobre isso, né? Todo mês, vai pagar amanhã, e a prefeitura vai pagar antes, o governo vai pagar antes. Como é que você vê esse impacto numa sociedade, como Alagoana, e particularmente uma cidade como Maceió? Na verdade, quando você olha os números e você vê que a administração pública, como um todo, né? Estado, municípios e União também, elas têm um peso muito grande, né? Então, eu acho que é natural você mas aqui mais, né, ter essa coisa, né? Dos servidores, né, como um todo, ficarem nessa euforia, que eu acho que hoje, ainda bem, estamos em tempos que a folha está em dia, tudo, a gente até antecipa, né? Eu acho muito, muito legal e eu acho muito salutar isso, né? Eu costumo dizer que economia é comportamental. Então, isso demonstra que realmente, assim, eu acho que a Alagoas, ela está espero que continue por muitos anos, porque a gente precisa que isso continue por muitos anos para a gente reduzir esse déficit com a questão social que nós temos, né? Eu acho que a gente está num ciclo o ideal talvez fosse virtuoso, depender menos, né? Do Estado. Mas e da a ideia sempre né? é essa, né? Você vê hoje um exemplo, né? O Ceará. O Ceará está mais ou menos há 30 anos num processo em que o Estado está organizado e isso está fazendo com que a iniciativa privada, primeiro, ela comece a olhar, depois ela aposte e que agora ela está junto, né, na verdade. Tem a história da educação lá, que é fundamental. Tem, claro, né? Claro. Isso essa evolução, são né? mais ou menos 30 anos, né, o Ceará que está nesse projeto de responsabilidade. Irmãos Gomes, né? Responsabilidade fiscal, pensando em também responsabilidade social. Então, eu espero que Alagoas também viva isso por muitos anos, porque aí, falando como fazenda, né, eu fiquei lá, só fiquei um ano fora. Hoje, eu lembro no início que eu ia muito com George em São Paulo, principalmente, em bancos, em fundos, em empresas, para levar o nome de Alagoas. A gente conhece muita gente lá da época do Rio, né? As pessoas nem sabiam direito que em Alagoas tem o que em Alagoas, só lembrava da usina. Hoje você vai a Alagoas, você vai em São Paulo, todo mundo sabe qual é o resultado. Vocês estão investindo muito, hein, que não sei o quê. Então, assim, o mercado já reconhece Alagoas e isso eu espero de verdade que seja uma realidade por muitos e muitos anos aí, para que a gente, de fato, com o tempo... Isso vire parte da rotina, precisar virar manchete, né? Esse é o ideal, né? Secretário, eu tenho uma dúvida aqui, claro. Já introduzindo um novo tema. Durante muito tempo, em Alagoas, existia a falácia de que se a Braskem saísse do Estado, o Estado quebraria. Chegou-se até o governador Renan Filho dizendo que o impacto seria muito grande. Hoje, qual o impacto que a Braskem tem na economia do Estado? Olha, a Braskem, ela é uma empresa muito importante para o Estado, sim. Hoje ela não mais extrai salgema, né? Ela importa salgema do Chile, se eu não me engano. Mas ela é... Por que ela é uma empresa importante para o Estado? Ela tem uma arrecadação boa? Tem. Quanto? No passado... Olha, se eu não me engano, o recado é mais ou menos 100 milhões ano. Algo desse sentido. Então, assim, é uma arrecadação importante? Claro que é, né? Mas o mais importante, na minha opinião técnica, é que ela tem uma cadeia que eu costumo dizer que ela é toda chupada ali nela, né? Tem ali uma cadeia do químico e plástico que
também está aqui por conta da Braskem. E isso é importante por algumas coisas. A arrecadação é importante? É importante. Mas ela é importante também para a geração de PIB, porque a gente fala muito de turismo. O turismo é extremamente importante. É um setor que a gente tem cada vez mais investir nele, tem que profissionalizar cada vez mais. Mas turismo, ele gera emprego e renda. Ele não gera PIB. Já indústrias, elas geram PIB. Então, na verdade, você está gerando valor. E você também gera, se você for pensar bem, conhecimento também, né? Porque para trabalhar numa indústria dessa, você tem que ter um engenheiro químico, você tem que ter... Trouxe muita gente para cá, Trouxe muita gente. Então, assim, a Braskem, ela é importante para gente, assim como outras empresas são muito importantes. Então, claro que a tragédia que teve aqui... né? Que está tendo, na verdade, é algo que de fato tem que investigar mesmo, tem que cobrar a sua responsabilidade, mas ela ela tem uma atividade econômica importante aqui, e aí, só deixando bem claro, não é nem a arrecadação a questão inteira, na verdade, bem é a questão da atividade econômica como um todo. Pois é, você falou em avanço, né, tecnológico. E tem a história do atraso. Alagoas era conhecido como o estado da indústria sucroalcooleira, que tem uma tradição histórica a começar da escravidão, né? O que é que esse setor representa hoje, efetivamente, para a economia de Alagoas? As usinas, elas são muito importantes, principalmente para emprego, né? Você pensar que na época da safra, você tem 30, 40 mil empregos, é muita coisa ainda, né? Então, assim, elas são importantes, sem qualificação, né? Isso, mas infelizmente a nossa sociedade ainda não... Realidade. A gente precisa desse tipo de emprego, né? Então, assim, como que eu vejo hoje as usinas? Eu vejo como um setor importante? Sim, é um setor importante. Ele é um setor ainda que emprega muito, mas eu também vejo como um setor que ele pode voltar a ser o grande pilar da economia alagoana no sentido das energias renováveis. Mas esse discurso, o gosto dele que começou o debate no Brasil sobre a energia. Olha, eu sei que tem duas ou três usinas que já estão trabalhando bem, aí assim, enfim, né? Não tem como colocar aqui por conta de questão até de sigilo, mas tem 2 ou 3 usinas que já estão avançando em projetos nesse sentido já. A gente vai ter uma grande oportunidade nos próximos 2 anos, que é a questão da descarbonização da aviação mundial, tá? Isso, porque assim, não sei se vocês sabem, mas a aviação é um dos setores que mais polui, né, o planeta. Então, essa transição para você começar a colocar o QAV renovável, né, também na composição do QAV, isso é uma grande oportunidade para a gente. Porque uma das tecnologias mais avançadas nisso é o SAF, que eles chamam, que vem principalmente da questão da cana. Então, assim, eu vejo como... Eu acho que antes, sabe, assim, que essa coisa da transição energética, ESG, essa coisa toda, ela vem já há uns 5, 6 anos, as pessoas falando. Mas o desenvolvimento da tecnologia, ele leva tempo, né? A maturação da tecnologia, ela leva tempo. E neste momento, na minha opinião, se as usinas, inclusive, não entrarem nisso, elas estão perdendo o bonde da história. Então, a gente tem, se não me engano, temos 13 usinas hoje. Eu sei que tem umas 3 que já estão trabalhando nesse sentido. 3 de 13. E eu espero que as outras também entrem nisso. E nós, enquanto Estado, também estamos estudando como que a gente pode fazer para induzir isso, né? Porque às vezes o empresário... Você não acha que existe uma contradição no Brasil? O Brasil, enfim, seria a ponta de lança da energia verde, energia renovável. Ao mesmo tempo, tem a questão do petróleo, né? Isso. E o Brasil, a Petrobras voltada para isso. Não, mas é preciso dinheiro para reduzir as desigualdades. Como é que você vê essa contradição? O mundo não fica difícil? Eu não vejo uma contradição. O que eu vejo? Eu vejo que a gente tem... O petróleo, ele tem um prazo para ele acabar, né? Assim, acabar não. Para a gente substituí-lo, né? Um processo... Eu acho que talvez nós aqui ainda vamos estar na era do petróleo, mas a próxima geração provavelmente vai começar a ter... Você vai em Brasília hoje, só tem carro elétrico.
É uma coisa impressionante. Muito caro, tudo bem. É a tecnologia, escala, mas né? a BID Forma. está chegando aqui na Bahia, né? Inclusive as outras montadoras estão um pouquinho... Mas eu acho que devia ter o transporte coletivo, Exato. né? É esse que Exato. Mas aí o que acontece mirar, com a né? questão do transporte coletivo, que é o que eu fui atrás, até porque eu gosto muito de grandes projetos, né? E aí eu fui atrás para saber essa questão de renováveis em frotas de ônibus, de van, enfim. Hoje ainda tem um problema que está sendo desenvolvido, que é a bateria, ela tem um alcance de X quilômetros só. Então, também é uma tecnologia que está sendo maturada. E eu acredito que no curto prazo, nem acho que é médio, no curto prazo, a gente vai ter aí realmente ônibus e vans, enfim, com mais baratos, né? E a questão deles serem elétricos ou híbridos. Então, eu não vejo como uma contradição. Eu acho que é um processo de transição mesmo. Processo de transição. Tem pesado na história do mas se a petróleo, gente né? Exploração. tem o petróleo, né? O mundo ainda consome o petróleo. Inclusive nós consumimos muito, nós somos um grande consumidor. E a gente ainda não tem nem a grana necessária e nem a tecnologia mais barata para você fazer essa troca. Então, eu acho que é um processo, né? Realmente, ainda vai se explorar petróleo aí por alguns anos, sei lá, uns 15, 20 anos. Talvez um pouquinho mais, mas é aquela coisa que a curva começou a descer. Então, eu acho que e é uma coisa que ainda é rentável. Então, não acho... Agora, o que eu acho interessante é você, sim, continue explorando petróleo, mas, ao mesmo tempo, eu estou investindo em outras coisas. E, assim, eu converso muito em Brasília com pessoas de vários ministérios. Me parece que é uma pauta realmente que foi comprada, né? Você vê no Ministério dos Transportes, por exemplo... Toda a parte de concessão, free float, essas coisas todas já estão pensando na questão da transição energética, questão, enfim, de gás, de pontos para você fazer o abastecimento se for um carro elétrico. Então, é um processo. Eu acho que a gente vai ver, não sei se a gente consegue ver o final desse processo de transição, mas ele já começou. Sim. Veja só, a discussão novamente, e mais uma vez, sobre a reforma tributária. Perfeito. Deu-se um passo extremamente importante, né? Arcabouço inicial, mas me parece que a parte mais difícil ainda está por vir, não é não? Nem fala. Você está dizendo que vive agora no avião. Eu vivo só para isso. Eu falei com os meus colegas secretários de Fazenda do Nordeste, eu falei que se eu perdesse o emprego, eles tinham que me arranjar um emprego, se eu perdesse o namorado, eles iam ter que me arranjar um namorado. Porque desde janeiro, eu literalmente... Pelo menos 3 vezes na semana eu trabalho só para reforma. Desculpe, só um parêntese. Mas mesmo no Nordeste, é fácil, enfim, essa compreensão de ter uma pauta única ou não? Sim. É cada um por si. Na verdade, assim, na época da emenda constitucional, teve uma grande discussão entre os estados, inclusive rachas, né? Eu acho que isso ficou notório, questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, que os estados do Sul-Sudeste, que hoje são os grandes endividados, né, queriam aproveitar a discussão do fundo para reorganizar isso, mas o fundo não é para isso. O fundo, ele é, na verdade, para você manter a questão competitiva dos estados que não têm um grande mercado consumidor, que é o caso do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, como que hoje a gente funciona para trazer empresas? 2 coisas. Primeiro é que o nosso diferencial de ICMS, ele é diferente, origem e destino. Né? Então, as empresas elas têm um primeiro convite para vir para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque aqui, se elas mandarem os produtos produzidos para outros lugares, ela tem uma alíquota de saída menor. Segunda coisa é o benefício fiscal, que, enfim, deu toda essa guerra que existe hoje entre os estados. Já que a gente não vai poder ter mais nem o diferencial de alíquota e nem a questão do incentivo para você atrair indústrias, você tinha que ter alguma forma de você conseguir continuar atraindo ou manter as indústrias que estão aqui. De incentivo fiscal, né? Então o Fundo de Desenvolvimento Regional, ele vem para isso. Claro que eu entendo os colegas do Sul-Sudeste, mas entramos numa rota de colisão na época que... Vamos dizer assim, saímos bastante machucados, né, os estados, enquanto federação.
Mas agora, na regulamentação, foi um processo de consenso, assim, é muito interessante isso, né? São 5 representantes no Comitê de Sistematização, que a gente chama, né? Que tem o governo federal, a CERT, que é o pessoal do API, Receita Federal e PGFN. Tem representantes do município e dos estados. E dos estados é um representante por região. Eu sou representante do Nordeste. E a gente conseguiu ter um diálogo muito construtivo. E as mais fácil do governo Lula esse diálogo? Tem sido mais fácil? Olha, eu vou te falar que pra gente, eu nunca tive nenhuma dificuldade no governo federal, mesmo na gestão anterior, com a conversa com os técnicos, tá? Nunca tive. A STN ia sempre, Receita. Agora, os técnicos subiam os nossos problemas e às vezes eles demoravam um pouquinho para andar. O diálogo agora é bem mais fácil. Até para discordar é mais fácil, né? Então, a gente, enquanto estados, aí na questão da reforma, hoje a gente tem praticamente um consenso sobre o que é importante para a gente. E na maioria desses pontos, os municípios também estão com a gente. Tem um ponto ou outro ali dos municípios, principalmente entre eles, né, os grandes, os pequenos, enfim, que ainda existe uma divergênciazinha, mas enquanto estados, eu assim, tenho muita tranquilidade de dizer que os 27 estados hoje, eles têm uma pauta super coesa com relação à regulamentação. Semana passada, o ministro Haddad entregou o primeiro projeto de lei, né, da reforma tributária, e a gente, como eles sabiam, o pessoal do governo federal sabia, nós soltamos uma nota com 9 pontos que não chegamos a consenso. Agora, você tem um projeto de lei com 499 artigos, você tem 9 pontos que você acredita que não é o melhor que tem ali. E quando a gente fala, a gente acha que não é o melhor, não é para os estados. A gente acha que são pontos na reforma que talvez mereciam um nível de maturação melhor, até para não trazer questões jurídicas, judiciais, porque a ideia da reforma é exatamente acabar com isso, né? Então, na nossa opinião, é isso. Mas isso é muito pouco, né? Hoje, o nosso presidente de Concefaz, que é o secretário do Rio Grande do Norte, deu uma entrevista na Globo News e aí ele colocou isso de uma forma muito tranquila. Temos um consenso, tem 9 pontos lá que a gente acredita que tem como melhorar. Vamos trabalhar no Congresso para isso, né? Eu acho que é legítimo isso, o governo federal sabe disso. Agora, o principal briga está por vir, que é o próximo projeto de lei, que é o que trata basicamente do comitê gestor do imposto dos estados e municípios, que é o IBS. Até o final do governo Lula isso está mais ou menos encaminhado? Eu acho que Lembrando sim. que tem um embate, né, com o Congresso Nacional. O ano eleitoral é muito difícil. Então, assim, qual é a ideia do governo federal junto com a gente nesse comitê? É que a gente encaminhe para o Congresso os projetos de leis agora no prazo constitucional. Então, a gente já mandou o primeiro, o do Fundo de Desenvolvimento Regional, a gente, enquanto estados, entregamos pronto, a União está analisando, e o do Comitê Gestor, a gente hoje, inclusive, volta a maratona das reuniões, que a gente pretende fechar isso em maio, para mandar também o segundo projeto de lei. Se vamos ter consenso ou não vamos ter, vamos ver como vai ser a discussão agora, o aprofundamento. Não são muitos pontos que a gente tem para discutir, mas vai mandar sim, ainda no primeiro semestre. Ricardo, queria que você encerrasse com a última pergunta. Já estamos chegando no tempo, queria já agradecendo aqui a presença da secretária. Tá bom, já que estamos falando da história da relação governo-congresso, porque está lá no Congresso, né, o governo Lula, aqui não tem problema com o legislativo, né? Não. Aqui é uma festa. Não, eu até brinco. Festa, né? Eu faço uma brincadeira, se o governo, e não vai acontecer isso, quisesse acabar por lei, né? Com a lei da gravidade, acabava. Mandava o projeto para a Assembleia, ia ser aprovado, e eles iam aprovar tranquilamente. Mas isso tem um custo, né? Eu lembro que, acho que foi no começo desse ano, me chegaram esses números, eu fiquei impressionado, foi o recorde, né, de suplementação para a Assembleia Legislativa, 125 milhões. Não é caro demais, não, para um parlamento que produz tão pouco. Na verdade... Um parlamento que produz tão pouco. Assim, eu não posso entrar aqui bem, na questão da qualidade da matéria legislativa, até nem porque... vou fazer essa maldade. Eu até poderia fazer isso se eu estivesse trabalhando com isso, mas assim, enfim, não tem como eu colocar. Agora, o que eu posso te garantir? Isso, inclusive, é estudo de pouco tempo.
da média do que os outros estados pagam de duodécimo em relação à receita corrente líquida. Então, é muito tranquilo para mim falar isso, porque foi há pouco tempo, tem 15 dias, 20 dias, que a gente acompanha isso lá na Fazenda, né? Então, a gente tem, inclusive, estados aqui do Nordeste que são bem mais caros, os duodécimos dos poderes. Agora, nós estamos na média. Então, o ano passado teve suplementação para os poderes, para a Assembleia, para o TJ, para o MP, para a Defensoria, mas também a nossa Tribunal de Contas, mas a nossa receita corrente líquida também, ela cresceu bastante. Então, o importante que a gente vem desde 2015 com o George, inclusive, naquele momento, você vai lembrar disso melhor do que eu estava no Rio de Janeiro ainda, pediu o orçamento de volta quando chegaram aqui, para refazer e tudo. A gente continua na mesma trajetória de despesa com relação à receita corrente líquida. Então, esse é um parâmetro, assim como de pessoal. Mas aumentou a arrecadação? Porque aumentou a arrecadação. Então, a gente sempre mantém isso, até porque meio que a regra que existe no Brasil hoje é essa, né? Você ter o duodécimo dos poderes de acordo com a receita corrente líquida. Então, a nossa suplementação, o nosso orçamento, né? O que a gente mandou para os poderes, ele continua na mesma trajetória. Então, é isso. Então, a gente... quando eu falo que é cara, porque produz muito pouco. Infelizmente, não se dá o direito nem ao contraditório, né? Que é uma Assembleia... Você me perdoe, mas eu sempre brinco com isso. Uma coisa fundamental, mesmo o governo Lula tem problemas com o Congresso Nacional, mas eu acho que é mais importante ter alguma oposição do que não ter oposição nenhuma. Agora, uma coisa que assim, eu falo para você com bastante tranquilidade. Os projetos estruturantes do governo, quando vão para a Assembleia, a gente, além de fazer uma nota técnica para mandar, enfim, com um porquê daquilo, né? Vou te dar um exemplo, reestruturação da dívida. Os líderes também, eu com a minha equipe técnica, nós fomos lá e discutimos isso com o parlamento. É que, assim, às vezes, talvez, assim... Vou falar no Rio de Janeiro, né? Eu já fui assessora... Eu comecei sendo assessora parlamentar da Câmara do município do Rio de Janeiro, lá atrás. Era César Maia, o prefeito. Os debates lá são mais acalorados, mas talvez é porque tem uma questão de oposição e situação meio que pau a pau ali, né? Claro que quando você tem um governo de coalizão, no qual a maioria do parlamento, ela é base do governo, essas discussões, elas acabam, pelo menos na tribuna, talvez não sendo o que muita gente imagina, como tem hoje no Congresso. Mas os projetos de lei que são importantes para o governo, e aí eu dou tranquilo. Eu provavelmente vou, nos próximos dias, conversar com os líderes a questão do marco fiscal. A gente mandamos um projeto de lei do marco fiscal de Alagoas para garantir essa questão do equilíbrio de longo prazo, né? Pelo menos tentar com essa lei deixar a coisa mais fortalecida. Tenho certeza que eu vou ser chamada lá pelos líderes para eu explicar o que é, qual é o impacto do que, enfim. Então Pode ir tranquila. Oi? Pode ir tranquila. Eu vou tranquila, mas vou preparada. Não tenho dúvida nenhuma. Vou preparada para qualquer pergunta, né? A gente está lá para responder para o parlamento, né? A gente tem... É interessante isso. Eu fui chamada esses dias no parlamento pelo deputado Fernando Pereira para falar sobre uma questão da bacia leiteira, né? Da questão na verdade, da cadeia do leite, né? Eles estavam falando que o benefício que a gente acabou dando para a Nativille, eles precisavam para fazer a renovação. E foi um diálogo tão construtivo, parlamento com a gente, com o pessoal do setor, que há pouco tempo o governador ele assinou um decreto fazendo com que realmente a cadeia que já está ali localizada, ela tivesse os benefícios que novos entrantes, não só a Nativille, né, novos entrantes teriam. Então, assim, esse diálogo é também bastante importante e que a gente não vê em alguns lugares. Então, eu particularmente converso com todos os deputados, todos eles me respeitam muito de situação, de oposição, e sempre vou lá no sentido de contribuir mesmo, né, melhorar a questão econômica, principalmente do Estado. É isso, então. Boa sorte, então. Obrigada, querido. Muito obrigado por tudo, Renata. Imagina. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Valeu, Carlinhos. Valeu, pessoal. Até a próxima semana.